Boa noite. Boa Boa noite, minhas noite. filhas. Boa noite a todos. Seja bem-vindo. Com quem estamos falando? Obrigada. Eu sou Tupinambá, Nossa, Caboclo Tupinambá. oh, obrigada pela sua presença. Eu fico até emocionada diante de tamanha luz, sabedoria. Obrigada pela sua presença. Que Jesus abençoe todos nós. Todos sejam abençoados, que nosso Pai Oxalá esteja do lado de todos. Muito agradecimento a todo esse grupo por estar ajudando a tantas energias, a tantos processos que estão perdidos no nosso universo. Se não fosse a ajuda e a colaboração de tantas pessoas, a gente não iria conseguir tantos resgates que são feitos. Somente com muita responsabilidade e com muita fé é que se consegue unir forças para resolver tantas questões. Muito obrigada. Nós é que agradecemos a sua presença, irmão. E quero aproveitar para que o senhor nos esclareça um ponto. A apometria, ela permite que a gente, do lado de cá, da matéria, dentro da nossa limitação, da nossa pequenez, que a matéria densa é difícil lidar, né? Quando estamos no corpo de carne, ela é densa, pesada, e isso nos limita muito o nosso agir, o nosso pensar, e o nosso sentir é de amor. Nós queremos ajudar, mas muitas vezes não conseguimos. Queremos saber se, através dos recursos que este grupo tem utilizado, se nós estamos conseguindo ser os parceiros que vocês precisam para levar ajuda a tantos necessitados. Consegue, minha filha, consegue. A dimensão da ajuda que todos vocês estão dando é muito maior do que está na percepção da mente de vocês. A ajuda é muito grande e todas as pessoas que estão sendo ligadas a esse grupo já estavam inscritas, já estavam tudo acontecendo no plano espiritual. Então, vocês têm capacidade, sim. Nada é feito sem a capacidade de todos. Podem ficar confiantes e ter certeza que tudo está sendo resolvido. E é exatamente a força de vocês que está sendo usada e é necessária para todo esse processo. Pode ficar tranquila, irmã, que está todos sendo bem cuidados. Agradecido, irmão. Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Pode ligar o microfone e perguntar, por favor. Ok, Caboclo. Saudade do senhor. Ok. Muito agradecido por toda a ajuda, por manter a casa, por fazer tanto esforço. A gente está sempre aqui presente, olhando e observando tudo. Muito, muito agradecimento. Não precisa agradecer, a gente que agradece a sua presença. Só que a gente está com saudade do senhor na casa, né? Ou você só manda a filha trabalhar? Agora está bem amparada a casa, né? Com certeza. Mas qualquer hora ela vai aparecer aqui também. Ela não é de muitas palavras, mas ela vai vir também. Vamos fazer uma reforma na sua cachoeira lá, senhor. Isso. Obrigada, Mendes. Mais alguém tem alguma pergunta, alguma coisa a falar com o Caboclo Tupinambá? Eu tenho uma pergunta. Muitas de nós, como mães, aqui estamos com algum problema em casa, problema de saúde com o filho, algumas energias que não estão boas. Como nós podemos ajudar nossos filhos? Que maneira, até onde nós podemos interferir no processo kármico deles? O que podemos fazer para ajudar? Eu gostaria de esclarecer para todas as mães e pais que todo o processo de doença dos filhos é tudo adquirido na infância, dos 7 até os 7 anos são energias de mãe e dos 7 ao 14 energia do pai.
Passando de 14 anos é a energia da própria criança. Os filhos absorvem a doença e as energias dos pais. É processo repetitivo de vidas passadas. É ancestralidade. Então, eu gostaria de dizer que tudo que o filho está sofrendo hoje, ele está repetindo o processo dos antepassados. O que precisa é encerrar esse ciclo e iniciar um novo ciclo. Nós estamos numa era que nós precisamos encerrar as energias que trazem de mãe para filha, de filha para filhos e sucessivamente. Quando uma doença é em determinado órgão do corpo, tudo é uma causa emocional. Não existe doença que veio para trazer a morte. A doença ela veio para mostrar onde que o emocional está em desequilíbrio. Existem processos kármicos também que vieram para resgatar, mas esses processos kármicos, eles são vistos diferente. São processos onde se passa por algum tipo de dor. Essa dor não pode ser vista como uma dor, mas sim como um aprendizado. Existem doenças ou deficiências no corpo físico que também são resgates. Mas toda doença do corpo, vocês devem ter consciência que essa doença, se um filho tem essa doença, provavelmente a mãe também tem, ou o pai, a avó, ou o vô, porque são processos repetitivos que um vai passando para o outro. Os filhos nada mais têm do que as dores dos pais e das mães. Eu gostaria de deixar aqui para vocês que, curando o emocional de cada um, as doenças são curadas também. Elas vêm dar o recado, quando dá o recado, elas vão embora. Não adianta curar só o físico, precisa curar o emocional. Existe o espírito, o mental e o físico. Quando a doença vai para o físico, tem casos que precisa dos homens de branco. Quando ela está no espiritual, vocês precisam tratar a espiritualidade, que todos devem alimentar essa espiritualidade, tratar e cuidar. E quando ela vai por emocional, são processos do racional de vocês. Não se preocupem em ajudar os filhos a tirar eles das dores. Se vocês saírem das dores, os filhos sairão das dores também. Cada um tem a sua capacidade de aguentar somente o que é seu. O que não for seu, o corpo vai reagir numa doença. Todas as doenças têm seus sinais. Não só dos filhos, mas de qualquer pessoa, quando ela tem uma dor, uma doença. O que ela mais precisa é do apoio de tratamento, e a doença vai embora. E claro que tem casos que precisa dos remédios aqui da Terra. Quanto mais o pai ou a mãe sentir dor pelo filho, mais o filho vai ter essa dor. Não sei se consegui me fazer entender, porque nem sempre a espiritualidade ela consegue passar para o ser humano o que está no entendimento da espiritualidade, que a gente enxerga muito além, e o que para nós é muito fácil de entender, o ser humano é o ser ainda que está em evolução, está em processo ainda de tratamento. Então, às vezes é difícil entender, isso não é da noite para o dia, isso é aos pouquinhos, um pouco de cada vez. É um pouquinho de cada dia. Para formar todas as doenças e as dores,
Não foi da noite para o dia, foi um pouquinho de cada vez. Então, para vocês precisam entender que para reformular uma nova vida, um novo caminho, é aos pouquinhos, é um pouquinho de cada vez. Deu para entender e já deu para lançar uma luz sobre os problemas. Gratidão. Que assim seja. Obrigada, Luzia. Alguém mais tem alguma pergunta? Se ninguém tem uma pergunta, eu vou perguntar. Irmão, gostaria que o senhor explicasse um pouquinho para nós sobre o processo de como é que a gente adquire as larvas astrais, aquelas que as sombras projetam, alimentam, para nos fazer mal, como é que elas são introduzidas em nós, de que forma elas nos atacam, e de que forma a gente pode se proteger, se limpar de tudo isso. As larvas astrais, elas vêm com a formação de muitos miasmas dentro de casa. Tudo começa com muita discussão, com muito mau humor, com muita tristeza, e aí vai se formando miasmas, que são nuvens negras, e essas nuvens, quando elas não conseguem mais se dissipar, elas começam a se prender às paredes, ao ambiente. Quando elas ficam todas escuras nessas paredes, ela é o ambiente e ela é o habitat propício para as larvas astrais se proliferarem. Aí essas larvas, elas vão se sentindo no ambiente delas, um ambiente quentinho, um ambiente escuro, e aonde elas vão se alojando em todos os cantos, em todos os buracos, em todos os orifícios. Para evitar que todo esse processo aconteça, precisa mudar a mente das pessoas. As pessoas precisam compreender que a casa de cada um é um solo sagrado, que tudo que vem lá da rua deve ficar lá na rua. Não se deve trazer para dentro de casa nada de sujeira, de mentes perversas ou mentes com raiva. Muitas pessoas têm o costume de chegar em casa e conversar com o seu companheiro, com a sua parceira, sobre o trabalho, sobre as raivas que tiveram. Se vocês forem analisar, são muitos poucos que falam das suas coisas boas que aconteceram durante o dia. As coisas boas é tão esquecida pelo ser humano que passa despercebido do que tanto que tiveram de coisas boas. As discussões, os atritos, as famílias dando liberdade demais para os filhos e às vezes um dos dois querem agir de uma forma, o outro quer agir de outra, um esconde as coisas do outro, e isso tudo vai criando um atrito muito grande, porque as crianças estão ficando maiores do que o próprio pai e a própria mãe. E isso vai criando uma desarmonia dentro de casa. Quando se tem uma briga lá fora, deixem lá fora qualquer tipo de mágoa, de ressentimento, de vingança. Deixem na porta antes de entrar. Digam para esse sentimento: eu deixo vocês aqui, amanhã de manhã eu vou pegar vocês de volta. Aí quando vocês forem para dentro de casa, vocês vão entrar limpos, vão falar coisas de amor, energia boa, sentimentos bons, alegrias, dar risadas. Antes de dormir, fazer orações, limpar a alma. Se tudo isso é feito, se há fraternidade, se há amor dentro de casa, amanhã de manhã, quando levantar, essas energias não suportaram ficar para o lado de fora. E elas se dissiparam e elas vão embora. Os chips, os implantes,
em apenas um sono, em apenas um sonho, pode ser colocados os implantes e os chips. Toda a energia que vocês não conseguiram resolver durante o dia, quando vocês forem dormir, vocês vão querer resolver aquela energia. Se vocês tiveram uma briga com o chefe de vocês, ou se vocês ouviram alguma coisa que não gostaram, e vocês levarem para casa e não deixar para o lado de fora, quando vocês forem dormir, o corpo de vocês desdobra e vai lá naquela pessoa e vai brigar muito. E vai brigar e vai querer resolver a questão no sonho, no sono. Então, não alimentem esse tipo de sentimento, não deixem guardado tudo isso, porque vocês vão querer resolver dormindo. E isso vai formando todos esses elementos para que essa casa fique com esses miasmas e depois larvas astrais. O sono e o sonho é muito importante no ser humano. Vejam bem o que vocês olham na televisão. A televisão ou os aparelhos, enfim, todos os aparelhos eletrônicos, eles carregam uma grande quantidade de energia. E essa energia, ela é boa e ela é ruim também. Então, se cuidem. Percebam o que vocês estão assistindo. Porque todas essas energias, elas saem de lá e é tudo por corrente energética. E elas vão vibrar em vocês. Tudo isso vai ser vibrado. Procurem analisar qual que é o sentido da família. Qual é o sentido de ir para casa de noite? Qual é o sentido de sentar na mesa e comer? Existe a polaridade feminina e a polaridade masculina. Todo ser humano, quando ele acorda de manhã, ele entra na polaridade masculina. É o sair de casa, é ir para a batalha, é ir para o trabalho, é em busca de uma vida melhor, em busca de mostrar o seu valor para o universo. É o momento de você se expor para fora, é o externo. Quando vocês voltam para casa à noite, é a polaridade feminina de todos vocês. Porque todo ser humano tem as duas polaridades. É o momento de vocês ficarem introspectivos, se analisarem, ver o que é bom, o que vocês são, do que vocês gostam, o que é necessário para vocês, o que realmente vocês querem, porque hoje as pessoas elas estão sem saber o que elas querem. Se eu perguntar para cada um de vocês o que vocês querem, para onde vocês estão indo, todos vocês saberiam me responder? Todos vocês saberiam me dizer em que direção estão tomando? Ou teria muitos que estariam perdidos sem saber, sem ter uma finalidade, sem ter um objetivo, um foco? Isso deixa a mente confusa, deixa a mente perturbada. E aí qualquer um entra na mente. Qualquer um toma ela e leva para a direção que quiser. O ser humano que ele se conhece, o ser humano que sabe realmente quem ele é, não tem medo que vai conseguir atacar ele. Porque se aquele medo vier, ele vai saber lidar com o medo, ele sabe da onde que veio o medo. E ele já vai dissipar essa energia. Então, é muito necessário para que cada um se autoconheça. O autoconhecimento é consciência, é expandir a consciência. E quanto mais consciência se tiver, mais verdadeiros nós seremos. Porque somente a verdade, que pode destruir todas as multipersonalidades de cada um, as energias, os níveis, os subníveis, somente a verdade. Porque contra a verdade ninguém tem poder maior.
Nossa, irmão, é muita informação, é muita coisa. Mas estamos aqui aprendendo, irmão. É aos pouquinhos, é como eu É aos disse. pouquinhos. Para Nós somos construir, foi crianças, estamos construído aprendendo, aos poucos. Isso. Uhum. Não queiram resolver tudo numa vez só, é aos É um pouquinhos. passo de cada vez, né? Tem que ir por Um minuto partes. que se deixa de se vigiar, pega um caminho errado. É e esse verdade. caminho errado, se deixar a 500 quilômetros, é muito mais difícil voltar do que a 10 quilômetros se perceber que está no caminho errado. É verdade. Ô, irmão, tem uma outra irmã nossa aqui do grupo que ela gostaria de perguntar ao irmão Caboclo como podemos estar mais preparados para o grande momento de transição que estamos passando? Pensamentos, ações, como estar preparado para novas frequências mais elevadas? Somente o autoconhecimento. É para isso que a nova era está aí, é para isso que estamos enfrentando essa limpeza. Autoconhecimento. O primeiro passo do ser humano evoluir é se conhecer. É o primeiro passo. O autoconhecimento eleva o ser humano à energia do sol, à energia da luz. Façam meditação. Se for necessário, façam meditação todas as noites. A meditação, ela eleva a mediunidade, ela eleva a espiritualidade. A meditação eleva ao sentir. Quanto mais se fizer momento introspectivo, mais luz vocês vão ter. Quanto mais nós deixamos de pensar em nós, de nos conhecer, nós estamos elevando para o nosso cérebro do chakra plexo, porque ali tem um cérebro. E quanto mais nós vibrar o conhecimento e a meditação, mais luz no chakra coronário e frontal. Somente assim nós vamos conseguir ter mais percepção, mudanças, é saber realmente quem é, o que gosta, o que me faz bem, o que eu preciso, por que eu ainda estou num processo repetitivo, o que eu ainda preciso aprender, o porquê que eu não consigo sair desse redemoinho. Essas são as perguntas que podemos fazer sempre. E se vocês estão na meditação, aguardem a resposta, porque ela vem. De uma forma ou de outra, ela vem. Confiem. Confiem em vocês. Todos têm espiritualidade, todos. Todos têm os seus mentores. E eles, com certeza, vão dar resposta. Gratidão, irmão. É muita informação, muita coisa boa. Nós temos muito ainda que nos conhecermos, né? Porque o autoconhecimento... Mas no momento que se conhece, o universo nos deu a oportunidade de colocar o outro na nossa frente para que a gente perceba aonde está o nosso desequilíbrio. Então, aproveitem. Procurem analisar o outro que está na frente de vocês, os desequilíbrios que ele tem. É exatamente aonde vocês querem e precisam mudar. O ser humano, ele quer matar no outro algo que está doendo dentro dele. É nesse momento que ele tem que saber que é o desequilíbrio que ele precisa mudar. Esse é o espelho. E o ser humano tem que olhar que quando o outro fala alguma coisa que ele se machuca, é porque o que está reprimido dentro dele. Não é o outro que quis machucar. Nem sempre o outro quer machucar, nem sempre o outro quer jogar pedra. Olhem porque é o que está reprimido dentro de vocês. Isso é o autoconhecimento. Olhar para as nossas sombras, aquilo que nos dói, Exato. nos faz sofrer. E as nossas sombras nós vamos encontrar nos outros. Sim, é o reflexo, né? É o reflexo. É o reflexo. Alguém tem mais alguma pergunta para o seu Tupinambá?
Minha pergunta foi a da irmãzinha aí de Luzia. Eu estava aqui pensando como é que eu ia formular a pergunta. A Luzia falou exatamente o que estava indo no meu coração. Quero agradecer pela oportunidade. Eu estou muito feliz de estar aqui. Deem a oportunidade para os filhos de vocês, deem a oportunidade para eles de deixar eles errarem, deixem eles fazerem da maneira deles. Quando eles estão num caminho que vocês acham que não é o melhor, eles têm o direito. Vocês têm que estar do lado, aconselhando, cuidando, mas não tentem evitar que eles passem pela dor. Vocês estão evitando resgate de karmas deles, que depois lá na frente eles vão ter que passar, não tem outro jeito. E se eles não passar, eles vão carregar para uma outra vida. E isso vai para a conta de vocês também. Misericórdia. Todo resgate, toda dor é um resgate. Fiquem do lado, apoiando, dando amor, dando carinho. Mas deixe que eles passem pelas dores. Eles vieram para isso, eles vieram para resgatar tudo isso. E ninguém pode tirar de ninguém os resgates. A dor é o melhor processo para a evolução. Somente na dor não vai mais repetir. E se for que não entendeu, repete de novo. Não tem problema. É assim que se aprende. Tem pessoas que precisam chegar no fundo do poço para entender que precisa de ajuda. E tem pessoas que não, que quando sente qualquer coisa já pede ajuda. E tá tudo bem. Cada um tem o seu método, cada um tem o seu jeito de sofrer. Essa é a melhor forma de ajudar os nossos filhos, as nossas crianças, que serão os nossos futuros. E aí a gente aprende, a gente aprende. Aprende, tudo aos pouquinhos. Se não for nessa, a gente retorna e continua o aprendizado, né, irmão? Tem muitas outras. Nós estamos nesse ciclo reencarnatório já há milênios, séculos. Não tem pressa. Nosso Pai Maior não teve pressa de fazer o mundo como ele é hoje. Ele foi se construindo aos pouquinhos. Alguém mais tem pergunta? Bom, se ninguém mais tem pergunta, irmão, nós agradecemos a sua presença, a sua disponibilidade em vir a nós aqui, que somos tão pequenininhos ainda, dentro das nossas limitações, estar diante do Senhor, a nossa gratidão. Se o senhor quiser deixar mais algumas palavras, se despedir, nós agradecemos. Eu que agradeço a todos por disponibilizarem dos seus tempos, que poderiam estar junto com a família ou descansando, e estão aqui trabalhando em prol de uma nação inteira. Porque quando se tira uma energia que está sofrendo, não se tira só uma energia, é muitas energias envolvidas com ela, e muitos encarnados também. Então, eu gostaria de deixar aqui a todos para que o respeito é uma grande evolução. Respeitar o ser humano, respeitar o outro exatamente como ele é. E se respeitar, se respeitem, respeito, resposta do peito. Então, procurem manter sempre essas palavras. Eu me respeito. E para isso, eu respeito o outro também. Quero agradecer a todos e a todas pela confiança de estarem aqui. E quero deixar aqui a certeza que vocês estão no caminho certo, fazendo as coisas certas. Nós estamos todos unidos para fazer isso que a gente está fazendo. É muita união, é muita força. E eu repito que a espiritualidade já está pronto até para os próximos capítulos das sessões que virão. Está tudo encaminhado e está tudo certo. Gratidão, irmão. Contem com o nosso apoio. Gratidão por Tudo que toda a precisarem, egrégora. estamos sempre aqui. A egrégora está aqui montada para isso mesmo,
E todos que acreditarem na nossa egrégora, confiem nela, confiem, porque o Hospital Amor e Caridade foi feito para isso. O Templo Tupinambá e Vô Joaquim de Aruanda é uma egrégora formada há milênios de anos, que hoje está aqui só para continuar, para complementar e completar tudo que se está fazendo. Quem acreditar e tem fé, pode entrar para a nossa egrégora e pode chamar, porque vai estar sempre sendo apoiado. Eu fico sem palavras, irmão. Gratidão. Gratidão. Estamos aqui unidos com muita força, cada vez mais. Que Jesus Que assim abençoe a seja. todos nós, meu irmão. Gratidão, Que gratidão. nosso Pai, Oxalá, esteja sempre com todas. Muita fé, muito amor no coração, muita união. Que nosso Pai Xangô faça justiça sempre para todos esses filhos que estão aqui trabalhando e recebendo esse trabalho, essa ajuda. Que nosso Pai Ogum faça a lei no caminho de todos. Que assim nossa seja. Mãe Ansã leve com os ventos todas as energias que não precisam estar com vocês. Que assim seja. Que assim seja. Gratidão, meu Deus. Te agradecemos, ó Pai de misericórdia, por toda a assistência prestada a todos nós que aqui ainda nos comprazemos no mal, nós que somos vítimas e algozes do nosso próprio desamor. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade do aprendizado no corpo de carne, pela parceria com os irmãos que já estão um pouco mais adiantados na evolução espiritual e que vêm nos auxiliar, nos ajudar, nos amparar, nos socorrer. Gratidão, meu Deus. Obrigada por tudo.